Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Jesus. Momento espírita bem aconchegante para nos lembrarmos um pouco dos ensinamentos do Mestre. Hoje eu venho falar talvez de um tema diferente, que muitos possam se perguntar o que tem a ver política com o Espiritismo. Fazia tempo que eu gostaria de falar sobre esse tema, mas com o nosso presidente a gente resolveu ter um pouco de cautela e aguardar até os ânimos se esfriarem, porque quando a gente fala a palavra política nos remete somente a questões políticas partidárias. Mas o significado da palavra política ela é muito mais ampla e remete ao nosso convívio do nosso dia a dia. Dentro da doutrina, existe uma recomendação para não utilizarmos o palanque, ou a casa, ou os nossos cargos, momentâneos, claro, para fazer política, ou fazer campanha. Porque não convém, não fica bonito, digamos assim. E não é essa a intenção, nem tampouco fazer campanha, nem tampouco querer influenciar qualquer tipo de conduta. Nós temos na doutrina Dr. Bezerra de Menezes, que é o guia espiritual dessa casa, que atuou na política. Não sei se é de conhecimento de todos, mas ele foi, se eu não me engano, deputado. E também foi espírita, diretor de casa espírita, né, um dos maiores da doutrina no nosso país, e também atuou como médico. Então, nada nos impede futuramente atuar na política, sendo espírita, mas nós não podemos fazer o contrário, de trazer a política campanha aqui para dentro. Mas o tema convém muito para o momento, porque eu não sei vocês, mas eu vejo que há um racha, né? Em todos os ambientes onde nós vamos, há sempre questões que nos fazem, às vezes, brigarmos entre familiares, amigos, nas instituições. Essa não fica aquém. Todos. Isso faz parte hoje de uma questão mundial, se a gente for analisar. E é por isso que eu quero falar sobre esse tema. Eu vejo que se faz necessário, porque Kardec nos recomenda não falar nada quando aquilo gere polêmica e não traga nada de benefício. Então é melhor às vezes nos calar. Porém esse tema às vezes faz-se necessário refletir para compreender. E poderia ter colocado espiritismo e política. Ficaria com o mesmo significado, porque o espiritismo é o evangelho do Cristo redivivo. Os ambos têm o mesmo significado. Mas eu utilizei a palavra Jesus porque eu quero ver o que a gente poderia pensar, qual seria o olhar de Jesus para o momento atual nosso no Brasil, principalmente. Como ele olharia este momento. E essa é a intenção, é sobre isso que eu quero conversar. Primeiramente, quem é Jesus? Nós temos várias e várias interpretações em outras doutrinas e outras religiões, mas no Espiritismo nós temos talvez um conceito um pouquinho diferente de Jesus. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Essa é a pergunta que Kardec faz aos espíritos em 1857. E os espíritos respondem a resposta mais curta das 1000 e tantas questões que foram feitas. Jesus. Então, na doutrina, nós reconhecemos Jesus não como um filho especial de Deus, um enviado fora da matéria, um enviado mágico, digamos assim. Nós vemos Jesus como um espírito que alcançou a perfeição relativa, um espírito que esteve entre nós, mas que é como nós, porém muito mais evoluído. Um espírito que foi denominado por Deus há 4,5 bilhões de anos para fazer a criação do nosso planeta e governá-lo. E é isso que ele faz até hoje.
Então, quando nós falamos de Jesus, nós falamos do governador, guia e modelo para todos nós. Mas façamos uma análise, porque na época que eu citei agora, 4,5 bilhões de anos, Jesus já era perfeito relativamente, já tinha alcançado a perfeição, porque para ser Cristo, para ser governador de um planeta, se faz necessário ser perfeito. Então nós podemos fazer cálculos somente para análise. Nós temos a doutrina que nos diz que Jesus tem aproximadamente 8 bilhões de anos. Vocês sabem quantos zeros tem isso? 9 zeros. O que isso importa? Nós vemos que nós, seres humanos que estamos aqui como espíritos, todos nós imortais, habitamos o planeta Terra aproximadamente como humanos 400 mil anos. Nós que estamos aqui. O que nos faz um cálculo muito breve de que Jesus é 20 mil vezes maior do que o ser humano mais inteligente e potencial que possa existir hoje. Vocês conseguem imaginar o tamanho de Jesus, a potência e o que foi Ele estar conosco há 2000 anos atrás? O planejamento espiritual para a vinda de Jesus durou 800 anos. Nós não temos noção do que significou ter alguém do tamanho do Cristo entre nós. Jesus alcançou a perfeição para fazer isso. Eu gosto de citar um exemplo que eu mesmo inventei só para ilustrar. É a mesma coisa que se nós queimássemos esse foco que está aqui sobre nós e falássemos assim, eu vou trocar esse foco, mas vou colocar o sol. É mais ou menos isso que aconteceu quando Jesus esteve entre nós. Para ser perfeito, se faz necessário conhecer todas as matérias: economia, biologia, ciências, sociologia, tudo que vocês estudaram, já leram na escola ou até mesmo no nosso dia a dia. Para ser perfeito, se faz necessário ser nota 10 em tudo isso. Jesus já era naquela época. Agora vem a pergunta que não quer calar. Por que quando nós estamos em alguma aflição, seja ela qual for, dificuldade financeira, dificuldade política, dificuldade com os filhos, com o marido, que às vezes briga, discute, ou com a esposa, do mesmo jeito, porque quando a gente está com essas dificuldades, a gente não apela ao Cristo, já que Ele é perfeito? Por que nos momentos de dificuldade a gente se apega a outros seres que convivem como nós e talvez não possam nos dar a amplitude que o Mestre nos dá? Serve para uma análise, porque se Jesus era perfeito e continua sendo, Ele pode ser conectado através de qualquer meio que nós já vou citar, para nos servir de auxílio para qualquer dúvida, inclusive quando passamos por momentos de dificuldade desse como política. Jesus foi o maior político que teve entre nós, mas não político partidário, político no âmbito de se envolver nas dificuldades do povo. E o significado greco para a palavra política é muito maior do que partidária. É aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Educar os nossos filhos é politizar, porque eles vão ser o futuro da nossa nação. Por isso que Jesus foi o maior político da nossa época. Por que não colocamos a nossa anteninha chamada glândula pineal, que nos faz meditar, orar, sintonizar com seres espirituais e encarnados nos momentos de dificuldade, para sintonizar ao Mestre? Já que Ele compreende tudo, é muito mais fácil. Nós podemos sintonizar com quem a gente quiser. É claro que requer um certo cuidado, um momento especial, mas isso a gente pode fazer através da oração que Ele mesmo nos ensinou.
Um banho relaxante que, através das leis da física, a água purifica o nosso corpo físico, pode nos ajudar no momento de dificuldade para também alcançar as esferas superiores com uma meditação momentânea. Porque no banho, se eu medito no banho, eu alcanço a plenitude dos dois corpos, o físico e o espiritual. É uma simples ato do nosso dia a dia, mas que pode nos ajudar nos momentos de dificuldade. Pensamentos de momento podem estar sempre vindo do alto. No nosso dia a dia, a gente busca tantas referências e na política não é a mesma situação. Nos momentos que nós estamos para definir quem vai governar cidades, nosso prédio, a escola dos nossos filhos, o nosso estado, ou até mesmo o país, muitas vezes a gente sente dificuldade, não sabe o que fazer. O mestre com certeza poderia nos intuir para esse momento. Temos sempre algo de bom para passar aos outros. E isso tem que sempre ficar claro, porque eu posso sim me espelhar, de repente, em políticos, em pessoas. Quando eu falo política, eu não falo só da política partidária. Eu quero me referir às pessoas de lideranças. Desde escolas, eu posso me espelhar em pessoas que nos representam em todos os âmbitos da sociedade. Mas essas pessoas não são falhas como nós? Se eu tenho uma referência em um político, que é um bom político, significa que ele é um bom educador? Significa que ele é um bom econômico? Significa que ele é um bom médico? Por que eu falo isso? Porque a gente tem o costume de buscar referências em pessoas para todos os tipos de situação. A gente precisa buscar referências de acordo com cada situação. E aí entra a doutrina espírita, porque a doutrina espírita nos ensina a ter a fé raciocinada. O que significa fé raciocinada? Quando eu raciocínio para fazer as minhas análises, e não a fé fanática. Quando eu crio referências de pessoas que não são 100% evoluídas, seja em qualquer âmbito da nossa sociedade, eu tenho que ter um raciocínio com relação a essa parte. Eu não posso endeusar as pessoas porque são todas falhas como nós. Só que é interessante porque cada um de nós tem algo de bom e algo de ruim. Então eu posso sim ter referências nas pessoas encarnadas que estão ao nosso lado. Agora eu não posso ter referências com relação a 100% de todos os assuntos. E essa é uma das maiores falhas que a gente comete no nosso dia a dia. Todos nós somos falhos. Todos nós temos coisas boas e coisas ruins. Porém, eu não posso ser referência em todos os assuntos. Fé cega somente com o Cristo. Com o restante, a gente precisa ter fé raciocinada, interpretar, acolher e compreender o que cada um pode nos entregar com relação aos assuntos. Fé cega somente no Mestre. Como podemos comparar o Mestre? Muitos podem estar pensando, então, Diego, nós precisamos de políticos parecidos com o Mestre, espíritos superiores, para vir até nós governar o nosso planeta, porque eles não reencarnam para nos auxiliar nesse momento de dificuldade. Já que você está comentando que a gente não pode ter uma fé cega em nenhum tipo de ser reencarnante, já que todos nós temos no máximo 400 mil anos de experiência. Aí eu faço uma análise para todos vocês. Vamos fazer um exemplo. Criamos uma empresa
Começamos pequenos, porém, precisamos de uma referência para essa empresa, alguém que cuide dessa empresa. E aí a gente pensa, eu vou trazer uma referência para vocês, uma referência como administrador. Façamos o que eu acabei de falar e tenhamos fé raciocinada. Apenas como referência, não como pessoa porque eu não o conheço, mas como administrador. Elon Musk, uma boa referência. Vou contratar ele para minha empresa. Ele vai topar? Nada contra a minha empresa que eu estou criando, mas olha a potência como administrador. Elon Musk precisa trabalhar para mim? Elon Musk vai topar trabalhar na minha empresa? Independente do que eu ofertar? O que eu quero dizer com isso? Nós seremos sempre governados pelos nossos semelhantes. Nós seremos sempre governados por espíritos que estiverem próximos da nossa evolução. Livro de André Luiz, Libertação, talvez o mais revelador de todos eles, sem pegar questões científicas. Capítulo 4. André Luiz estava com o seu instrutor Gúbio e o seu colega Hilário. Saíram de uma cidade espiritual localizada nas esferas superiores, nosso lar, que vocês já devem ter visto o filme, e resolveram fazer uma viagem às cidades trevosas, que fisicamente se localizam abaixo da crosta. O famoso inferno citado por Dante e acolhido por algumas religiões. Fizeram uma visita nas cidades trevosas e estavam naquele momento de dificuldade que não tinha nem como respirar numa cidade trevosa. Porém, ela tinha um governante chamado Gregório. E André Luiz fala, quando ele descobre que aquele governante maltratava, era um espírito perverso, mas que mantinha, de repente, uma certa ordem naquele ambiente, do jeito dele, claro. Pergunta a Gúbio, o instrutor, por que Deus permite que alguém governe uma cidade trevosa e não coloca um anjo para governar? Gúbio responde, está no livro, e quem seria louco para colocar um anjo aqui? O que nos faz remeter que Jesus sempre nos dá a oportunidade de termos, como lideranças nossas, espíritos do mesmo escalão que o nosso. Porque o ensinamento é sempre recíproco. Não tem como colocar um anjo governando se nós não vamos compreender o seu método. Nós não matamos Jesus há 2000 anos atrás, com 3 anos que ele começou a ensinar? E Jesus era o espírito mais perfeito que tem na Terra. Quer ver outro exemplo para a gente analisar? Eu saio com um carro e pego uma estrada talvez não tão trafegada, com poucos carros circulando, e de repente o carro estraga. É de noite e eu me pego numa situação difícil. E o que a gente faz no momento de dificuldade? Remete a Deus no momento de oração. Eu acho que todos vocês fariam isso, pelo menos eu faria. E no momento de oração a gente expande o nosso pensamento e sai uma onda mental do nosso cérebro que no mesmo formato de uma onda de Wi-Fi se expande no ambiente e impacta espíritos de maior escalão que devem estar passando por ali naquele momento ou que estão nas esferas superiores de acordo com a nossa potência. Isso que acontece na oração. Aí esses espíritos que recebem essa oração e falam, eu posso ajudar. E aí o que nós pensamos que vai acontecer? Que vai ser enviado um anjo, sim, Salabim, faça este carro funcionar para mim. Não é assim que a gente imagina que as orações vão funcionar para nós? E como que Deus age? Ele coloca um caminhoneiro que talvez se perca na rota e passe por nós para nos auxiliar.
É assim que Deus age. Deus age dessa forma porque, nesse momento, se viesse um anjo e fizesse o carro funcionar, quem teria mérito apenas? O anjo, talvez. Mas se ele coloca alguém para auxiliar alguém, no momento da caridade, nós expandimos uma energia tão positiva que iluminamos todos ao nosso redor. Então, quem faz a caridade é quem mais recebe. E naquele momento, ao invés de nós termos uma pessoa auxiliada, nós teremos duas, o que ajudou, o que foi ajudado. É assim que Deus age conosco. Por que eu estou fazendo essa reflexão? Porque nós sempre seremos governados politicamente, e eu me refiro novamente em todos os âmbitos, escolar, prédios, cidades, comissões de bairro, estados, governos gerais, sempre por pessoas e espíritos semelhantes a nós. Porque o ensinamento tem que ser recíproco, todos nós temos que aprender juntos. Não adianta vir um anjo governar até nós. E nós só teremos políticos em todos os âmbitos da sociedade melhores quando nós nos melhorarmos como indivíduos e nos envolvermos na política. Então nós precisaremos sempre estar melhorando para que tenhamos líderes melhores em todos os âmbitos. Mas muitos podem ainda se perguntar, mas Diego, tem momentos que nós não temos muita escolha. Tem momentos em que temos duas opções apenas. E aqui o mestre pode fazer uma reflexão, porque se nós não temos espíritos perfeitos, superiores, para nos governar, todos nós temos sempre algo a dar e a melhorar e a ensinar alguém. Então, eu poderia comentar que o mestre nos diria para quem sabe encontrar aquele que mais siga os ensinamentos do Cristo. Nas dificuldades, seja elas onde for, façamos esse exame de consciência. Passando para mais uma parte, Jesus é de direita ou é de esquerda? Muitos devem se perguntar sobre isso quando nos falamos de política. Vocês perceberam que nós estamos o tempo todo tentando dividir as pessoas? Bom ou mal? Magro ou alto? Baixo ou gordo? Opa, alto ou baixo, magro ou gordo? Foi erro de digitação. Hétero ou homo? Preto ou branco? Vocês percebem que nós estamos sempre tentando dividir a sociedade? Todos os lados têm algo a oferecer. Por exemplo, é bom ser alto? Bacana. Vocês acham que é fácil andar de ônibus? É bom ser magro? Eu tenho dificuldade em algumas coisas. No frio eu me aperto. Todos nós temos algo de bom a entregar. Todas as situações, todos os lados. De acordo com o assunto, a gente vai ver que tem algumas definições que são melhores que as outras, é claro. Mas a gente tem que parar de ser 8 ou 80. Nós precisamos compreender que a natureza foi criada e ela busca sempre o equilíbrio. Cada um de nós que estamos aqui temos algo a entregar de bom para a sociedade. O que aconteceu com essa questão de todos nós tentarmos sempre nos separar, e se vocês fizerem uma análise no dia a dia de vocês, a sociedade está assim, isso é fruto dos dois piores pilares que nós, nesta civilização ariana, misturada com os capelinos, os dois pilares que mais nós se equivocamos e ainda perduram conosco.
são frutos do orgulho nosso e da nossa vaidade. Através desses equívocos, nós erramos por vários caminhos que o Mestre tentou nos ensinar lá atrás. Não fizemos, a partir do ano 300, exatamente o que Jesus nos ensinou e nos perdemos durante o caminho. E praticamente tudo aquilo que João anunciou no Apocalipse, nós já executamos. Muitos de nós, como lemos profecias, achamos que as profecias são para se cumprir. E muito pelo contrário. Elas vêm como um aviso, igual quando o pai fala para o filho: não anda por ali que você vai cair. Caiu. Mas se a gente analisar e fizer um estudo como o Haroldo faz do Apocalipse, a gente já executou praticamente todos os equívocos que estão lá. Só que a gente tem sempre uma nova oportunidade. É óbvio que vai ter denominações, quando a gente faz divisões, que são talvez um pouco melhores ou piores, intelectualmente ou moralmente falando. Mas quem somos nós para julgar o nosso colega? E eu me coloco no meio. É um equívoco que nós fazemos sempre. Quando nós nos deparamos com o oposto. Eu acho isso. O outro acha aquilo. Não, mas eu sei o correto, eu já estudei para isso. Beleza, então eu sou certo. Aí eu difamo o errado, no meu ponto de vista. Jesus nos não ensinou isso. Porque quando a gente julga o nosso próximo, a gente sempre tenta se colocar no lugar de Deus. Nos conceitos intelectuais ou morais, nós temos muito a aprender ainda nessa senda da evolução. Como eu falei, Jesus é 20.000 vezes mais experiente que nós. Jesus, que era quem era, não julgou e nos ensinou o contrário. E nós, através desses julgamentos de certo ou errado, que ainda não compreendemos corretamente, estamos desfazendo amizades, famílias, instituições. Será que é esse o caminho? Será que nós não precisamos nos conciliar e compreender os ensinamentos do Mestre? Pedro, embainha a tua espada. Isso não significa que nós devemos ser omissos quando nós compreendemos algo que nós achamos certo. Se nós temos um avançado conhecimento intelectual, defendamos aquilo, mas não devemos agredir o contrário. Se defender não necessariamente precisa para agredir. Eu indaguei no começo, Jesus é de direita ou é de esquerda? Será que dá para colocar? Querem tentar? Vamos fazer uma análise breve. Quando a gente fala de nomes, eles trazem um conceito, um pilar. Se eu falar a palavra direita ou esquerda, sem corresponder às pessoas, e aqui eu não estou falando de pessoas, partidos, eu estou falando se você buscar no Google lá, dentro de direita a gente vê pena de morte como uma defesa, nos pilares. Na esquerda, talvez a gente veja a legitimidade do aborto, defendida por algumas instituições. Qual é a diferença de pena de morte e aborto? Se nós que somos espíritas sabemos que ninguém morre, como diz o Haroldo, por que eu vou desejar a morte da pessoa se daí ela vai atravessar todas as paredes? Né? Estamos apenas fazendo uma análise. Dentro de direita nós temos a defesa do capitalismo, na esquerda nós temos o socialismo. Ambos têm suas particularidades, seus equívocos. Se não for o capitalismo, em partes que ainda se faz necessário em alguns ambientes, nós não consumimos. Se nós não consumirmos, nós não trabalhamos. A lei do trabalho é uma das leis de Deus, que nos faz evoluir e nos faz sair da inércia. Então ele tem uma particularidade boa. Na raiz do socialismo também tem algumas particularidades corretas, não como é levado em alguns países onde existem pessoas dentro das ordens maiores, políticas, que se sobrepõem à população. Mas tem alguns ensinamentos que podem ser considerados como a partilha,
e talvez uma semente plantada com a Revolução Russa, que daqui 100, 200 anos nós podemos colher uma árvore mais frutífera, onde todos nós podemos ajudar ao próximo, quem sabe? Percebem que o capitalismo e o socialismo têm a sua importância? Têm a sua parte que pode contribuir? Se nós puxamos de direita na base, no pilar, nós temos liberalismo extremo. Na esquerda nós temos invasões. Qual delas está certo? Liberalismo extremo eu vejo como talvez um equívoco, porque se eu libero redes sociais para crianças de 12 anos, elas continuam tendo acesso a informações totalmente equivocadas, têm acesso a jogos de violência, e aí nós vamos continuar tendo professores sendo esfaqueados. Enquanto a gente não tiver uma relação dos jogos que levam à violência. Se nós não compreendermos e defendermos a invasão de propriedade, nós nunca vamos ter direito. Compreendem como ambos têm as suas particularidades? Nos pilares da direita, nós temos um armamento total como defesa. Na esquerda, o desarmamento total. Ambas têm as suas particularidades. Os extremos não fazem parte de algo correto. A natureza não é extremista. A natureza é equilíbrio. Vocês percebem como não dá para colocar o Espiritismo, Jesus, de esquerda e nem de direita? Vocês conseguem perceber como as nossas definições que estão nos dicionários, elas não têm a sua perfeição como o mestre, que nós não podemos colocar o mestre no mesmo nível do nosso? Por tentar colocar, às vezes, verdades a goela abaixo em todas as nossas pessoas que estão ao nosso lado, às vezes a gente se perde e às vezes a gente prejudica a nossa evolução, prejudica algo que a gente já tinha conquistado. Como eu disse, sempre vai ter aquilo que é mais certo, que é o correto, conforme as leis de Deus. Nós precisamos sempre buscar defender o que é correto, não ser omisso. Jesus não foi omisso quando ele via as coisas sendo feitas erradas. Ele falava, mas ele não chegava e dava tapa nos outros. Eu estou certo. Tem uma diferença muito grande entre se defender e atacar. Uma corrente de pérola, que as mulheres todas, acredito eu, almejam ter, ela é linda. Eu vi esse exemplo no vídeo que o Sérgio passou para nós esses dias. Ela é muito linda, todas as mulheres acham delicadas, ela não deve pesar 100 gramas. Mas se eu der no rosto de alguém, ela vai machucar. E assim é as verdades do nosso dia a dia. Eu não posso pegar as verdades por ser conhecedor, talvez mais do que o meu colega, e simplesmente despejar no rosto dele. Porque isso vai doer, vai machucar. O mestre sempre pegou as verdades, com caridade, com calma, com paciência. E este é um convite que ele nos faz. Evitaríamos muitas discussões. Então sejamos caridosos quando nós tiver ao nosso lado colegas e nós compreendermos mais do que ele. Para finalizar essa parte e entrar para a parte final, nós não podemos colocar nem Jesus e o Espiritismo, nem um dos ambos lados, porque como diz Haroldo, nós não podemos fundamentar algo que já está fundamentado. Jesus, o Espiritismo, o Cristianismo, talvez não sejam de direita nem de esquerda, porque eles são de cima. Afinal, como Jesus agiria neste momento político mundial, nesta parte final da exposição? Nós estamos saindo de um mundo de provas e expiações. Todos nós que estudamos a doutrina temos conhecimento disso. O planeta está se fechando o seu ciclo e nós precisamos avançar para continuar evoluindo junto com o planeta, para que estejamos em sintonia. Continuar nossa obra no bem,
pois temos o reino dos céus prometido pelo Cristo se aproximando. E esse reino dos céus não será no céu, será aqui na terra, após a separação do joio e do trigo que ele nos prometeu. Quem estará nessa nova terra, nesse mundo de regeneração? Quem será que ficará, que fará parte desse reino dos céus? Os aflitos, os pobres de espíritos, os puros de coração, os brandos e pacíficos e os misericordiosos. Coincidentemente, capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que insistem nas maldades, não os que cometem equívocos como nós, mas aqueles que orquestram e organizam o mal, com certeza serão convidados a não fazer parte mais desse planeta. Façamos um exemplo do Mestre. Se nós tivéssemos 100 filhos e um se perdesse, nós olharíamos para o lado, eu tenho 99 filhos, tá bom? Não precisa correr atrás desse que se perdeu. Eu acho que quem é pai e mãe aqui não pensaria assim. Com certeza deixaria os 99 na mão de alguém que cuidaria bem e partiria em busca desse filho perdido. E quando achássemos, não comemoraríamos a vinda desse filho? Jesus age assim, porque nenhuma de suas ovelhas ele quer perder. E por que eu estou falando isso? Nós vemos através de uma das obras espíritas de Chico Xavier que Jesus tem um plano para nós, para o nosso Brasil. Este plano vai muito além do que nós possamos perceber. Quando se fala em final de transição planetária, a gente percebe que é um final de um ciclo, mas que existem espíritos que ainda estão perdidos nas regiões trevosas e umbralinas do mundo espiritual, talvez décadas, centenas de anos. Só que Jesus não quer perder nenhuma das suas ovelhas. E o que ele está fazendo? Ele está dando uma última oportunidade para esses seus filhos. Filhos que estão reencarnando aproximadamente 20, 30 anos, que estão vindo com equívocos de moralidade. Equívocos que estão dentro deles e estão reencarnando. Talvez por esses equívocos de compreensão que estão recebendo uma última oportunidade, estão tentando, através de todos os meios, nos mostrar coisas que vão contra aquilo que nós achamos correto, certo, moral. Muitos de vocês estão vendo isso nas mídias, em todos os lugares, com as nossas crianças, em próprias instituições. Espíritos que estão recebendo uma última oportunidade, mas que o Mestre precisa dar essa última oportunidade. Mas por que Jesus está fazendo isso? Por 2 motivos. O primeiro é porque ele precisa dar essa oportunidade. O segundo é porque esses espíritos estão abrindo portas largas. Portas que dizem, aqui pode tudo, aqui é tudo correto, no âmbito das artes, das músicas, de tudo que está ao nosso redor. Só que o principal ensinamento de Jesus é, nós, cristãos, vamos entrar por essas portas? Vamos seguir esses equívocos? E é isso que Jesus nos traz, essa grande reflexão neste final de transição planetária. Ele tem um projeto para o Brasil de ser o Evangelho redivivo, de ser, talvez aqui, a nova Arca de Noé. Eu não sei, a gente não sabe, porque os países estão se armando de uma potência tão grande, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Em outras guerras, fugiram para o Brasil. Todos vocês sabem da colonização. Será que não pode acontecer o mesmo? Por que o Mestre reservou tantas benesses para nós brasileiros? Só que nós precisamos nos unir. Talvez receber esses espíritos que estão vindo como uma última oportunidade e que também estão se envolvendo na política, mas estão se envolvendo em todos os lugares. Num ato de compreensão e de caridade, mas não seguir, não cometer os mesmos equívocos que ele. Porque quando eu ajo em olho por olho, dente por dente,
eu estou agindo igual à pessoa? Jesus nos ensinou a caridade, a compreensão, a afabilidade. Tentar sempre ter empatia quando pensam diferente de nós. E este é o maior desafio para nós cristãos, que estamos hoje neste país lindo e maravilhoso. Nós não podemos nos dividir. Nós temos um projeto muito maior. Nós temos um projeto muito maior dado pelo Cristo. E nós, espíritas, por sermos não melhores, mas por termos acesso a verdades que muitos ainda fecham os olhos, nós temos um compromisso maior com este projeto do Cristo. Nós precisamos abraçar os nossos semelhantes, compreender que na política, na nossa família, no nosso dia a dia, vai ter pessoas pensando diferente de nós. Mas Jesus lá atrás nos ensinou como nos portar. E este é o maior desafio que fica para todos nós, principalmente nós cristãos. Empatia e uma tentativa de nos erguermos perante as dificuldades que estão apenas começando. Tende a piorar, porque esses espíritos estão ficando cada vez mais velhos e vão tentar modificar, mas eles não vieram com este propósito, eles vieram para dar certo. Só que nós também não precisamos dar errado. Eu gostaria de finalizar com isso. Chega de teoria, vamos vivenciar o Evangelho do Cristo, vamos vivenciar aquilo que Ele nos ensinou. Não pense que eu estou aqui pregando como alguém superior, isso serve para mim, que já cometi muitos equívocos perante esse assunto política. Mas eu acho que nós temos sempre uma oportunidade de melhorar e compreender esse grande desafio que nos cerca como cristãos. Obrigado a todos. Peço que todos nós jamais esqueçamos as dificuldades que o Mestre passou na sua pregação. E quando nós tivermos dificuldades no nosso dia a dia, seja ela política ou não, qualquer dificuldade, o que o Cristo faria em meu lugar? Obrigado a todos. Fiquem todos com o Mestre Jesus.